de questões doutrinárias da palavra. E volto a explicar, né? Doutrinário não é aquilo que a igreja inventa, não é aquilo que o pastor inventa, que o apóstolo inventa. Mas quando falamos de doutrina bíblica, eu tenho repetido isso aqui, é algo que é inegociável na presença de Deus, né? Temos coisas na palavra de Deus que nós podemos aí questionar, nós podemos até discordar, mas elas não vão deixar de ser verdades absolutas do Senhor. Essas são as doutrinas. E quando eu orava, esse texto, amado, ele fala da oração que Jesus fez pelos seus discípulos. Olha que coisa linda, amado. Eu confesso para vocês que hoje a gente vê de uma maneira meio geral assim, a igreja de Jesus tem passado por uma crise. Não é a igreja A ou B, a igreja, a fé cristã, ela tem passado por tempos ruins. Nós temos visto isso na face da terra. Agora, não mudou o Cristo que nós servimos, não mudou o teor do Evangelho, o nosso Deus não mudou. Logo, nós precisamos ver o que está interferindo negativamente na vida daqueles que o Senhor Jesus Cristo deu continuidade como seus discípulos. Ele teve os seus mais próximos, e assim sucessivamente foram se proliferando, né, esses discípulos de Jesus até chegar ao nosso tempo. E glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui porque alguém orou, porque alguém pregou, porque alguém buscou, amém? Né? E não podemos deixar morrer esse legado, porque ainda temos os nossos pequeninos que nós vemos por aqui, que estão dependendo da fé que está sendo plantada e semeada hoje, amém? Amém. E essa oração de Jesus, eu gostaria que você mantivesse a palavra aberta, para que você fosse acompanhando. Nós vamos transcorrer nesse texto, analisando alguns pontinhos. Não podemos fazer isso no texto todo, porque seria quase impossível pelo tempo, mas podemos pegar uma grande porção do nosso coração para hoje. Ele diz assim: Jesus falou assim, levantando seus olhos do céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Aqui nós temos uma grande verdade do Senhor já, que é essa unidade do Filho e do Pai, né? Esse Deus triuno, né? O Espírito Santo, o Filho, né? Deus Filho e o Deus Pai. E aqui ele já está colocando para Deus que o seu tempo aqui, o seu chamado aqui humano, né, já está findando. Ele estava aqui nesse período já dando algumas últimas orientações para os seus discípulos, e aqui ele começa uma intercessão junto ao Pai a respeito disso. Eu queria que você se colocasse com a tua mente aberta, para você entender que nós temos esse mesmo chamado de Jesus Cristo. Uma vez que nós faremos obras maiores do que a dele, nós precisamos o quê? Trilhar os mesmos caminhos que Jesus, amém? No 2 ele vai dizer assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a quantos lhe deste, e a vida eterna é esta. E aí ele diz ali tem 2 pontinhos, ou seja, é uma definição. Qual que é a definição? Que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Simples, uma palavra muito simples, mas uma palavra de um poder sobrenatural. O que ele está dizendo aqui, amado? Ele estava dizendo: Senhor, a Deus, né? Meu Deus, eu estou encerrando o meu legado aqui, mas essas pessoas estão sendo preparadas para quê? Tem um legado que elas têm que continuar, tem uma caminhada que elas têm que continuar, a igreja tem que ser estabelecida, a igreja tem que crescer, e vai depender do quê? De carne e osso, não só de espiritual. E ele está dizendo aqui que ficou um legado para ser esclarecido. Qual que é esse legado? Levar pessoas a entender que o caminho para Deus é reconhecer que só existe um Deus verdadeiro, um Deus todo-poderoso, um Deus criador de todas as coisas, e a Cristo, a quem Ele enviou. Amados, muitas vezes no
na pregação do Evangelho, pessoas inventam tantas coisas, né? Não quero que seja repetitiva, mas nós temos visto muitos, né, exageros por aí. Nós temos visto coisas apelativas para se crer naquilo que está mais do que claro na palavra de Deus, e que, muito pior que isso, não precisa do meu esforço. Por que eu estou falando isso, amado? Porque crer em Deus é o papel do Espírito Santo. O nosso é pregar a palavra. Amém? E muitas vezes, aqui Jesus está intercedendo por almas que Deus colocou ali para Ele. Almas, carne e osso. Homens de vários aspectos, de várias características, de personalidades variadas. Inclusive, eu sempre brinco, né? Que alguns daqueles é tão orelha seca que nós não ia querer nem para andar com a gente. Jesus foi lá e investiu, acreditou. Jesus foi lá e, senão, esses eu recebo, né? Amém? Amados, nós temos o mesmo papel de Jesus Cristo, porque nós estamos no mesmo trilho e na mesma dimensão. Diante de Deus, amado, a santificação vem através do sangue de Jesus. Nós só temos uma forma, quem está entendendo? Amém? Nós só temos uma forma de ser verdadeiros cristãos na face da terra. Não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso nível financeiro, intelectual, posições, né? Enfim. É nós verdadeiramente andar nas pisaduras do Senhor, fazendo aquilo que Ele fez, gerando aquilo que Ele gerou, amando aquilo que Ele amou, tentar salvar e trabalhar em cima daquilo que Ele salvou e trabalhou em cima. Nós não temos como inventar uma nova metodologia de se pregar o Evangelho. Não, hoje o povo está mais intelectual, hoje o povo tem terceiro grau, formações excelentes. Antigamente, eu não sei quantos aqui já estudaram isso, mas os crentes, aquele povo simples, aquele povo ignorante, né? Era um outro evangelho. As pessoas assim, amados, isso é balela, isso é coisa do inferno. A verdade absoluta sobre Jesus Cristo é que nós não devemos nos calar de falar que Deus é o Deus todo-poderoso, único e verdadeiro, e Jesus Cristo, a saber, seu enviado para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. E não só se trata de vida eterna, mas também a condição que estamos vivendo aqui no meio do mundo cruel e maligno que nós estamos assistindo. Então, amado, nós não devemos nos iludir com evangelhos fáceis, evangelhos de campanhas. Eu não estou aqui entrando no mérito da campanha, já fiz muitas, mas desde que isso seja realmente uma direção do Espírito Santo, que isso seja realmente um papel executado por aquele que teve uma intimidade suficiente com o Senhor para transmitir algo. Jesus, ele tinha a santidade dele. Quando ele falava das palavras de Deus, porque ele vai falar aqui nesse texto mesmo, que ele fazia o que o seu pai fazia. E logo nós fazemos o que nosso mestre faz. Então, o que ele fazia? Ele tinha o quê? Intimidade com Deus. Eu falo o que o meu pai fala. Eu faço o que o meu pai faz. Amém? Amém. Às vezes nós queremos trazer um marketing para dentro da igreja que não é real. Um marketing que vai ficar como adereços no evangelho, que não vai acrescentar, que não vai trazer almas, que não vai trazer cura, que não vai trazer resultados, que não vai trazer aquilo que o Senhor espera de nós. Quando Jesus se coloca diante de Deus para interferir na vida daqueles discípulos junto a Deus, é o papel que nós temos que executar. Quando nós nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus Cristo, por aqueles que nós amamos, por aqueles que Deus tem nos dado. Amém? Você crê nisso? Então, quando Jesus orava junto ao Pai, intercedendo por aquelas almas, amado, ele nada mais nada menos do que estava dizendo: agora vocês fazem o mesmo por aqueles que Deus tem dado a vocês. Aqui nós temos um rebanho. Essa semana eu orava a respeito disso e de algumas coisas,
eu falei, eu tive um insight com o Espírito Santo que eu fiquei emocionada. Eu nunca usei muito o termo ovelha, não é um termo muito meu, assim, para usar. E quando eu me vi, eu estava orando ao Senhor, dizendo: Deus, nós temos ovelhas. E aquilo tomou uma alegria tão grande dentro do meu coração. Eu falei: nossa, eu estou tendo uma consciência de Deus aqui agora. Eu estou tendo uma unção de pastoreio de verdade. Pode ser uma experiência muito minha, mas eu estou compartilhando porque tem hora que parece que o Espírito Santo entra dentro de você e ele quer te dizer a verdade absoluta. Não saia disso. Então você é chamada dentro da tua casa, as pessoas que estão diante de você, para que elas possam ver essa luz que resplandece de Cristo. Amados, mais do que pregar uma teologia bonita, conhecimento bíblico, é muito bonito isso, muito legal, muito gostoso, mas muito mais do que isso é fluir de dentro de nós aquilo que já foi colocado pelo próprio Deus através da intimidade dele conosco, de nós com ele. Somos um. Jesus Cristo dizia. Amém? Amém. No 4 ele vai dizer: eu glorifiquei. Olha que texto tremendo, amados. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Você consegue entender esse texto? Jesus chega para Deus e diz assim: Deus, eu fiz conhecido o teu nome, eu fiz a lição de casa, eu fiz certinho. O que Jesus está esperando de nós aqui, amado? Ele está esperando que a Amélia e o Mauro, lá num tempo marcado por ele, chegue diante dele e diga: Senhor, eu glorifiquei o teu nome, porque eu consegui consumar a igreja a que o Senhor nos deste, a obra que o Senhor nos deste, as almas, essas vidas preciosas que o Senhor nos deu. Senhor, eu dei conta. É isso que Jesus está ensinando. Você consegue entender o quanto isso é tremendo? Daí eu vou levar para você, para a tua responsabilidade. Senhor, os meus filhos estão aqui. Eu consegui glorificar o teu nome, Senhor, lá na terra, na vida dos meus filhos. Eu consegui consumar a tua obra na vida da minha família, na minha casa, aonde eu andei, aqueles que o Senhor colocou perto de mim. Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você quando você vê, está abrindo o coração? Né, Carlos? Outro Carlos ali, às vezes tem essas experiências nos interior que anda e comenta com a gente. Pessoas que estão com o coração quebrado, partido, não conhecem Jesus, não conhecem esperança, não conhecem, só sabe que o mundo acabou, porque a sua visão acabou. Já veio a escassez, já veio a miséria. Essa pessoa pode ser alguém que lá na glória você vai dizer: Deus, eu pude glorificar o teu nome naquele dia, consumando a obra que o Senhor me deu naquela vida. Quanto pode dizer um glória a Deus? Amados, é mais do que ser crente, é mais do que viver um modelo moderno. A igreja hoje, a igreja pós-moderna, ela não faz mais isso, ela não faz mais aquilo, ela não tem usos e costumes. A igreja pós-moderna não faz. Falamos de boca cheia. Falamos de boca cheia que não usamos o cabelo lá no pé, a saia comprida, os ternos, as gravatas. Amados, muitas coisas que a igreja do passado fazia, nós deixamos de fazer também e que estão fazendo falta. Joelho no chão, jejuns, orações. Mulheres de Deus que faziam o famoso círculo de oração. Quem andou pelas igrejas mais tradicionais sabe o que é isso. Que pagaram o preço, nunca pegaram o microfone na sua mão, mas levantaram o ministério só no joelho, com as suas saias, com seus usos e costumes. E muitas vezes nós achamos que somos os poderosos do verdadeiro evangelho. Amados, o evangelho é esse: se façam conhecer a Deus através das nossas vidas. Agora eu pergunto para você: quantas pessoas têm identificado na nossa vida, no nosso ir e vir,
anda por aí pelo mundo, deve ver muita grosseria, não deve? Gentileza, amados, é uma coisa que não se vê mais. Daí quando você vê alguém ir lá e ajudar uma pessoa que está se batendo numa calçada, alguém que caiu, que tropeçou, que se machucou, um idoso que precisa de alguma coisa, você vai ver essa pessoa ter algo a oferecer, não porque ela foi lá ajudar, isso faz parte da educação também, mas porque ela tem um amor dentro dela que é diferente. Quantos de nós têm sido realmente indiferentes nisso? Apresentado esse Deus verdadeiro na prática. As pessoas não têm como conhecer Deus, amado. O mundo não conhece Deus e não vai conhecer se não for por pessoas que o representem na face da terra. É por isso que Jesus Cristo foi tão taxativo quando ele intercedeu pelos seus discípulos. Ele disse: ó, esse povo aqui vai fazer a coisa caminhar. Esse povo aqui, eles vão fazer a igreja ser conhecida. E a igreja vai acontecer através deles. Eles não eram perfeitos, assim como nós não somos. Mas eles fizeram a tarefa de casa. Mas eles fizeram a sua parte. 5, ele diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqueles três, lá no começo da criação, estava tudo organizado, amados. Jesus estava pronto. Jesus foi o cordeiro imolado lá antes da fundação do mundo. Às vezes lemos textos bíblicos que é difícil de entender, né? A gente diz: mas como assim? Jesus foi morto ali 2000 anos atrás, naquele período. Não, Jesus não foi morto ali. Jesus foi o Cordeiro Santo antes da fundação do mundo, já entregue para a nossa história hoje acontecer do jeito que acontece. Ou seja, nós podemos ter o direito hoje de recorrer ao Senhor Deus, porque nós não teríamos condições. Nós não teríamos e continuamos não tendo por nós mesmos, amados. Nós somos fracos e sem condições nenhuma. A nossa posição é dentro desse Evangelho, é inserido nessa teoria verdadeira, a saber, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito com palavras na Bíblia, em papel, aonde nós podemos ler. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas dizem: não, Deus tem que vir com uma grande revelação. Deus vai vir com o sobrenatural e vai entregar a palavra, vai vir alguém sapateando, rodopiando e vai dizer assim: diz o Senhor, e vai entregar tudo. Pode acontecer, amado, mas pode não acontecer. Depende, sabe do quê? Volta no mesmo processo da intimidade que nós temos com o Senhor. Se você tem intimidade, primeiro que Deus não precisa ficar movendo mundos para falar com você, você tem uma ligação com o Pai. Segundo, se você não tem a preocupação de ter intimidade com Deus, Ele também não vai mover pessoas para falar contigo, porque isso é terceirizar a intimidade e Deus não trabalha dessa maneira. Então o que nós precisamos entender é que a nossa busca tem que ser coerente, a nossa busca tem que ser constante, a nossa busca tem que ser verdadeira. Como Deus vai revelar é um problema dele. Ele pode parar alguém na rua, no meio da estrada, no meio do caminho, alguém que nunca te viu pode usar de misericórdia, de entregar uma direção, mas isso é decisão dele. Deus, se o Senhor usar hoje a Maria das Dores para falar comigo, eu vou crer. Grande coisa. Se você crê ou não crê, Deus continua sendo Deus. E nós continuamos sendo fracassados, impondo às vezes condições ao Senhor. Amém? Quem está entendendo diz amém? Amém. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Essa é a expectativa que nós temos em Deus, amado. Pessoas vão guardar a palavra, mas ela precisa ser pregada, ela precisa ser ministrada, a palavra precisa ser dissipada, ela precisa ser colocada em vários meios. Eu digo que hoje é o tempo de se pregar o Evangelho. Hoje se
tímido, né? Eu concordo que tem pessoas que são tímidas, assim como eu, que não tem muito, né? Não tem muita desenvoltura, né? Dá pra falar, tudo bem, mas ninguém anda mundo por aí. Se você tem alguém diante de você que tem uma luta, que tem problema, que no simples conversar, rotineiro, sem muito, né? A boca fala que o coração está cheio. Amém? Então eu vou falar o que eu creio. Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu falo. Eu posso ser um pregador de multidões. Isso é uma outra situação. E nem todos são chamados para isso. Mas eu posso ser alguém que tenha receita na hora certa. Não é assim? Quando a gente usa um produto, quando a gente usa come alguma coisa gostosa, de repente você está numa roda de pessoas e toca no assunto, você quer falar daquilo. Você gostou, você recomenda, né? A gente não faz isso. Agora nós não recomendamos a salvação das almas. É simples. Agora já tem conhecido de tudo quanto me deste, provém de ti. Amados, isso aqui é a receita de bolo do é nós reconhecer. A gente olha aqui, até para as nossas condições aqui, eu sempre falo isso. É só Deus. É só Ele para dar. É só Ele para pôr o Carlos aqui cantando, o Moacir que não está aqui hoje cantando, a Tati aqui cantando. Se duvidar, daqui a pouco estou aqui cantando também, né? Se alguém crê em Deus aí, pode ser que aconteça. É um pouquinho mais demorado, essa é a segunda instância do claro, mas pode. É só Deus, amado, é só Deus para nos dar aquilo que nós buscamos e aquilo que nós não buscamos e sabemos que precisamos. É só dele, só vem dele. Jesus veio na dependência dele, dizendo: eu dou para vocês o que eu recebo do meu Pai. Eu não tenho nada para oferecer. Hoje nós podemos dizer isso: eu não tenho nada para oferecer. Sabe qual é o erro do ser humano, amado? É que muitas vezes nós vamos falar com pessoas e nós queremos ter uma solução para a vida das pessoas. Anos atrás, que a gente trabalhou com casais, nós chamava isso de quebrar-cama. O que é quebrar-cama? Você ir lá, você acaba se inteirando do problema das pessoas e você leva para a tua casa. E daí você passa a noite pensando, com aquele fardo, né? Pensando: meu Deus, o que pode ser, como que pode ser, para onde, o que eu vou dizer, como vai ser. Isso, amado, é achar que nós podemos alguma coisa. Nós não podemos com os nossos esposos e esposas, nós não podemos com os nossos filhos, porque embora nós o amemos muito, ainda assim é o mesmo princípio de Deus. Ele nos ama, mas Ele nos libera. Nós temos que aprender que o princípio do Evangelho é liberdade, e as pessoas têm escolha. O que nós precisamos é ensinar, porque tudo vem do Pai. Amém? Tudo vem de Deus, amado. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Em cada vírgula. Se você levantou hoje pela manhã da tua cama, abriu o olho, é porque Ele permitiu. Se você hoje teve uma refeição na tua mesa, foi porque Ele permitiu. Não é essa coisa: eu trabalhei, eu conquistei, esse eu precisa morrer, esse eu precisa ser aniquilado na nossa vida. Eu fiz porque o Senhor me sustentou. Eu fui porque o Senhor me permitiu. Davi tinha um coração muito quebrantado nisso, não é mesmo? Davi nos Salmos ele apresentava essa dependência. Talvez seja o segredo desse amor de Deus por Davi, quando ele declarava que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não tinha condições, ele não tinha, né? E ali na sua miséria humana, Deus o tornava rei e governante. É assim conosco, né? Jesus Cristo na terra, ele foi esperado como o grande guerreiro, não é assim? Os judeus esperavam que Jesus Cristo, o Messias, né, viesse como um grande guerreiro, aquele cara que ia arrebentar todas, que ia fazer batalhas. Aí entra no meio daquele povo, cheio de expectativa, aquela figura,
né, Carlos, desconcertante. Esse aí. Ainda como se não bastasse, não reagia à humilhação. Esse aí, né? O que Deus tornou ele? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Salvador daquele povo que o rejeitou. Então é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer fazer com aquele que Ele tem chamado, aqueles que Ele tem colocado. Mas eu não sinto chamado na minha vida, irmão. Todos têm chamado. Você tem chamado dentro da tua casa, você tem chamado dentro do teu trabalho, você tem chamado nas ruas, você tem chamado por onde você anda, com as pessoas que você tem contato, porque é assim que Deus age. Ele nos faz luz, e a luz é para ser acesa no meio das trevas, no meio da escuridão. Não adianta nós acendermos luz só no meio da luz. Quer dizer, nós somos brilhos maravilhosos quando estamos juntos aqui, mas não basta, nós precisamos sair lá fora e lá acender essa luz do Espírito Santo na nossa vida, da qual vai fazer realmente impacto, porque lá tem trevas e as coisas vão aparecer e o brilho vai acontecer. Jesus revelado em nós. Tremendo isso, né? É glorioso quando a gente entende que esse chamado tem nada a ver com cargo, amado. Nós temos um pouco de dificuldade aqui com essa coisa do cargo por causa disso. Essa confusão, essa inversão de valores. O diácono, o diretor disso, o administrador do departamento não sei do que, né? Amados, chamado em Deus é para aqueles que estão ali, disponíveis ao Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos dessa intimidade. Intimidade com o Senhor é ouvir a voz dele, é fazer aquilo que Jesus fez, é andar pelos caminhos de Jesus, é continuar o legado de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Jesus está falando das palavras que Deus deu. E eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Agora, quem creu em Jesus Cristo? A palavra diz que ninguém era capaz de reconhecer a Cristo se não fosse pelo Espírito de Deus. Não é isso que diz a palavra? Ninguém poderia dizer anátema se não fosse pelo Espírito do maligno. Agora, aqui nós vemos que, como Jesus foi reconhecido? Ele foi reconhecido no Espírito. Porque pessoas que andaram com Jesus, que tiveram intimidade com Ele, e Ele com o Pai se tornaram um, e conseguiram ter o discernimento, amados. Vamos trazer para a nossa realidade. Somos um corpo, porque é assim que a igreja é vista. Somos um corpo, um só corpo, um só Espírito. Amém? No céu, para a glória de Deus, não vai existir placa, vai existir igreja verdadeira.